Fala galera, antes de começar esse vídeo gostaria de deixar bem claro que o principal objetivo dessa série de vídeos que eu estou fazendo analisando é dar minha interpretação, fazer alguns comentários, contar algumas curiosidades de bastidores. Por isso eu recomendo que você assista primeiro o filme e depois volte aqui. Em outras palavras, vai ter bastante spoilers, eu vou comentar sobre o final do filme. Então assista primeiro e depois volte aqui para saber a minha opinião. Bom, dando continuidade ao especial que eu estou fazendo sobre A Hora do Pesadelo, hoje eu vou estar analisando o segundo filme da franquia, que se chama A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. E na minha opinião, esse é o filme mais polêmico de toda a franquia por dois motivos, né? Um deles é que o Freddy Krueger poderia se materializar e atacar as pessoas na vida real. Essa ideia por si só já é um absurdo, levando em consideração o conceito e a ideia original do primeiro filme, no qual o Freddy Krueger atacava as pessoas pelos sonhos, né? E o segundo motivo de ser um filme bem polêmico é a temática no qual o personagem principal luta aí, ou tem um conflito dele de assumir ou não, né, a opção sexual, a orientação sexual dele de ser gay ou não, né? Eu, quando era criança, nunca tinha me ligado nessas mensagens que passam no filme, mas vamos comentar aí mais pra frente. Pelas pesquisas que eu fiz, a ideia original desse filme, que foi apresentada no primeiro roteiro que foi entregue para New Line e para o Wes Craven, o criador do primeiro Hora do Pesadelo, é que o objetivo do Freddy Krueger nesse filme seria achar uma espécie de um avatar, possuir uma pessoa e cometer suas atrocidades na vida real. Só que o Wes Craven não gostou dessa história, eu também não acho muito legal, porque não faz muito sentido, pô. Se o Freddy Krueger pode atacar as pessoas pelos sonhos, não tem por que ele querer dominar uma pessoa e atacar na vida real. Eu acho que não faz muito sentido. E com isso o Wes Craven acabou passando a bola para outra pessoa. Só que na minha opinião, eu acho que ao decorrer da trajetória para fazer o filme, acho que foram tendo várias alterações no roteiro, ou mesmo na hora que eles estavam filmando, ou no processo final de edição, acho que foram tendo várias mudanças e eu vou estar analisando a montagem final, o que é apresentado pra gente, que é o filme em si. A minha interpretação desse filme é que do começo ao fim são pesadelos dentro de outros pesadelos que estão se passando só na cabeça do Jesse, e eu vou estar explicando como que eu cheguei nessa conclusão. No início do filme aparece aquela famosa cena do ônibus, no qual ele tá lá parecendo um nerd todo assustado, e eu acho que é uma parte do subconsciente dele, é uma análise minha, né, que é uma parte dele meio que tímida, ou sei lá, ou lembrando algumas frustrações que ele teve no passado, de ser rejeitado pelas pessoas ou pelas mulheres, tanto que no ônibus lá tem duas que ficam tirando sarro e falando mal dele, e ele fica lá meio tudo constrangido lá atrás. E eu acho que esse filme, ponto bem positivo e legal que eu achei é que a gente tem que partir da ideia de que o Freddy Krueger tem o poder e tem acesso a todas as memórias das pessoas que ele invade os sonhos, e é algo assustador, né? Imagine alguém ter acesso a todos os seus medos que você tem, saber todas as suas frustrações. E eu acho que nesse decorrer dessa trajetória do Freddy Krueger para conhecer mais o Jesse, ele acabou tendo acesso a essa dúvida que o Jesse tinha da orientação sexual dele, né? Tanto que eu acho que ele estava meio que relutando para aceitar que ele seria homossexual, gay, gostaria de outras pessoas do mesmo sexo. E isso vai ficar mais claro ao passar desse vídeo, que eu vou estar explicando melhor, né? Mas voltando a essa cena do ônibus, é muito bem feito, muito aterrorizante, nota máxima para essa cena. Logo depois aparece ele acordando, só que na minha opinião ele não acordou, como eu já comentei, em nenhum momento do filme ele consegue acordar de fato para a vida real. E ele desce lá para baixo para tomar um café da manhã, e a gente acaba conhecendo a família dele, que é um pai
das antigas, né? Meio linha dura, enérgico, uma mãe meio neurótica e uma irmãzinha dele pequena meio chatinha. Enquanto eles estavam conversando, a irmã dele pequena pega dentro de um cereal aqueles brinquedinhos que vem dentro, né, de prêmio assim, e esse brinquedo na verdade são várias garras e ela coloca e chama o Jesse. Ah, Jesse, olha que legal que eu consegui. E ele olha aquilo e já associa com aquele monstro que ele tinha sonhado, né? O Freddy Krueger das garras lá. E eu acho que esse é um grande indício de que ele ainda estava sonhando, né? Aí depois a gente é apresentado para mais uma personagem que seria o par romântico dele, que é a Lisa, que vai lá tocar na casa deles pra pegar carona com o Jesse e irem pra escola. Na cena seguinte eles já estão lá na escola, parece que é educação física, e eles estão tipo num campo de beisebol, e a gente é apresentado para mais alguns personagens. Um deles é o Grady, que começa como uma espécie de um inimigo do Jesse, os dois se estranham lá durante o jogo, fazem brincadeirinhas de mau gosto, e uma delas é que o amigo dele vai lá e puxa as calças do cara e mostra a bunda. Depois dessa brincadeira toda que teve, aí aparece o treinador deles, o professor chatão, meio estilo general, né? E dá uma dura neles, deixa eles de castigo, fazendo flexão. Enquanto eles estão fazendo flexão, o Grady começa a trocar ideia com o Jesse e comenta que o treinador deles lá é tudo linha dura, durão, mas só que na verdade ele gosta de ir em clubes decadentes na cidade e gosta de garotos burritos como ele, né, o Jesse. Aí o Jesse, vai se catar e tal. Já no vestiário, o Grady pergunta pro Jesse por que ele tinha se mudado pra lá e ele explica que o pai dele tinha comprado uma casa nova na rua Elm. E o Grady se espanta e comenta que o pai dele era um otário, né, porque se mudou pra uma casa no qual uma menina tinha ficado louca depois de presenciar o namorado dela sendo morto pelo maníaco do outro lado da rua. E o Jesse não estava sabendo disso. E o interessante é que essas cenas são bem curtas, né? E tem umas passagens assim bem interessantes que depois dessa cena aí do vestiário já corta mostrando a casa já de noite, a casa onde se passou a primeira hora do pesadelo, no qual essa família se mudou para a mesma casa da Nancy, a personagem do primeiro filme. Aí ele tem mais um pesadelo, tá lá no quarto dele, ele pensa que acordou, aí desce lá para baixo da casa e acaba dando de cara com o Freddy Krueger. E o Freddy Krueger, pela primeira vez, fala, acho que um pouco, acho que o objetivo dele no filme, comenta pro Jesse lá: você tem o corpo, eu tenho o cérebro, e tira tipo o tampão da cabeça. É uma das melhores cenas também do filme, que aparece o cérebro todo, e o Jesse fica todo desesperado, gritando, pensa que acordou de novo. E é por isso que eu falo, é um pesadelo dentro de outro, né? Acho que em nenhum momento ele acorda. Adiantando um pouco mais pra frente, o filme tem a famosa cena no qual o Jesse arruma o quarto dele fazendo a dancinha dele, meio suspeita, meio afeminada, né? Fazendo até a parte lá de tá, com a raquete assim, simulando. É totalmente hilária. E tanto que tem até um documentário no qual entrevistam todos os atores que passaram pela saga da Hora do Pesadelo. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar. É esse DVD aqui, ó. E é muito legal, e o ator que interpretou o Jesse, ele comenta, mas num tom meio irônico, se pudesse apagar algo da filmatografia dele ou da vida dele, seria essa dancinha constrangedora, né? Mas marcou época aí, tanto que ele também comenta que essa dancinha é apresentado, tocado assim, nos telões lá de várias boates gays lá pelos Estados Unidos, e meio que virou um símbolo pra eles lá, né? E logo em seguida aparece a Lisa entrando lá no quarto e ajudando ele a terminar as mudanças, né? E nessas arrumações, fuçando o armário, a Lisa acaba achando um diário lá, né? E pergunta: é seu isso aqui? Não, né? Meu não. Então, e eles começam a ler lá e acabam descobrindo que era da antiga moradora da casa, né? No caso, a Nancy do primeiro filme. E eu até anotei aqui uma parte do diário, que acho que isso daí acho que foi uma ideia bem legal de fazer uma ligação do primeiro filme com esse, já que não tem nenhum personagem do primeiro filme além do Freddy Krueger, né? E eu vou ler aqui, né? Tá aqui, ó, 15 de março. Ele vem à minha noite, horrível, feio, sujo.
debaixo dos lençóis rasgando minha camisola com suas garras de aço. Uma observação, aí depois o Jesse e a Lisa dão um risadinho pensando que é algo meio bom, né? Meio sexual, de um, sei lá, um possível namorado dela. Só que aí começa a ficar mais tenso aqui, né? Seguindo o diário aí. O nome dele é Fred. Ele tenta me levar até sua refinaria. Ele quer me matar. Aí o Jesse já começa a associar esse relato do diário com os pesadelos que ele está tendo, né? E ele já começa a ficar meio aterrorizado. Aí já corta de novo, mostra a frente da casa de noite e mais um pesadelo o Jesse tem, e é uns efeitos especiais bem legais nessa cena, no qual ele está acordando todo suado lá, morrendo de calor, e aparece tipo um disco derretendo assim no criado mudo, um abajur acho que derretendo também. E acho que alguma mensagem que eu, por exemplo, não consegui captar, acho que o que ela estava querendo transmitir. Deve ter alguma coisa aí que... alguma mensagem através disso daí, né? Que eu não consegui identificar. Tanto que depois já tem uma cena lá embaixo, no qual ele está com a família dele, e todo mundo está reclamando de calor. E eles vão, acho que ver lá um ar-condicionado que está com defeito. E tem aquela famosa também cena do passarinho que está dentro de uma gaiola e começa a ficar louco e solta lá e sai voando e acaba pegando fogo no ar, né? E ninguém sabe explicar o porquê. Tanto que vários comentários negativos do pessoal é que fala, pô, como que isso aconteceu na vida real? Só que na minha interpretação, seguindo aquela minha tese de que o filme inteiro é um pesadelo dentro do pesadelo, então explica essa coisa aparentemente sem sentido, né? Do passarinho pegando fogo, lá, essas coisas meio sobrenaturais que estavam acontecendo lá na casa. Não passavam de mais sonhos que ele estava tendo lá, né, o Jesse. Uma cena bem polêmica desse filme é um outro pesadelo que o Jesse tem, no qual ele estava dormindo lá e acaba acordando e consegue mais pegar no sono e acaba andando pela rua de madrugada, né, só de pijama, e acaba entrando numa boate gay, né? E na minha interpretação isso era mais um pesadelo que ele estava tendo, e que acho que o Fred Krueger acaba meio que acionando essa dúvida que ele tem aí, né, de ser homossexual ou não, e acho que meio que estava provocando ele, né, nessa discussão e colocou ele nesse cenário meio gay, ou mesmo o subconsciente do Jesse o levou até esse cenário aí de clube gay. E dentro desse clube ele acaba encontrando o professor dele de educação física todo vestido de sadomasoquismo, com roupas de couro. E mais absurdo que isso foi que o professor dele, de madrugada, que o filme aparenta ser tipo 4 da manhã, 3 da manhã, e leva o Jesse pra escola e dá uma punição nele lá. É algo totalmente absurdo. A única justificativa é essa que eu dei aí, né? Que é mais um pesadelo do Jesse, né? E aí tem aquela outra cena cômica e clássica ao mesmo tempo, que é a morte do professor dele, que ele acaba sendo, quando ele tá entrando no vestiário lá, ele acaba sendo atacado por várias bolas de beisebol, de basquete e tal. E vem aquelas cordas de pular lá e amarra o professor dele por um punho e outro e vai arrastando ele lá pro banheiro onde o Jesse estava tomando uma ducha, e amarra o professor dele lá e vê uma toalha e começa a dar uma surra nele de toalha e na bunda ainda, né? Aí aparece o Jesse se transformando no Freddy Krueger, no caso. Pode ser que o Freddy Krueger, sei lá, possuiu o Jesse e foi lá e assassinou o professor. Só que tem várias outras interpretações que pode ser para essa cena. Pode ser que o Freddy Krueger estava meio que jogando com o subconsciente do Jesse, e na verdade era o lado meio dark, meio obscuro do Jesse, que na verdade um dos desejos dele, ou algo que ele queria, não gostava do professor, e ele mesmo tinha uma tendência de querer se vingar do professor dele, e acabou assassinando
E o Freddy Krueger meio que confundiu a cabeça dele, né? Agora eu vou começar a analisar aquela fase final do filme, que é a parte mais polêmica, no qual o Freddy Krueger conseguiu se materializar no mundo real e atacado uma galera lá na festa lá, e ficou totalmente trash. Só que na minha interpretação isso daí não passou de mais um sonho na cabeça do Jesse. Pode ser que na ideia original, o primeiro roteiro que foi entregue lá, que o Freddy Krueger conseguiria se materializar ou mesmo possuir o Jesse e atacar as pessoas na vida real, mas é um negócio tão absurdo que a única justificativa para isso é que não passou de mais um pesadelo na cabeça do Jesse, né? Então, pra mim ele não conseguiu se materializar e feito todas aquelas palhaçadas. Até porque se a gente for analisar com calma as cenas lá que aparece durante lá o churrasco, a festa, tipo, começa a aparecer as portas começando a se trancar sozinha, o cadeado fechando por ninguém, né? Tipo, por uma força. Que isso só seria possível no mundo dos sonhos do Freddy Krueger, né? Ele não teria esse poder na vida real, que foi o que estava acontecendo lá durante essa festa lá, no qual começou a pegar fogo, churrasco, a piscina começou a ferver, queimar todo mundo e a única justificativa eu bato nessa tecla é que era mais um sonho que o Jesse estava tendo. Até nesse documentário aqui, ó, que depois, mais pra frente, eu pretendo fazer um vídeo também mostrando toda a minha coleção e falando mais de alguns itens aí. E aqui tem várias entrevistas aí com o elenco da Hora do Pesadelo 2 e estão comentando dessa cena, e um relato bem interessante é do Robert Englund, que interpretou o Freddy Krueger em toda essa saga aí. Ele comentou que ele estava filmando essa cena, mas ele não estava entendendo o porquê. Eu acho que ele, na hora ele já viu, pô, por que a gente está fazendo essa cena, né? Não vai funcionar, né? E eu acho que a edição final é o que, quando for editar com todo o material bruto, acho que conseguiram dar uma consertada nesse absurdo e deixado essa dúvida aí, né, se aquilo era vida real ou era sonho. Pra mim, na minha opinião, na minha interpretação, não passou de mais um pesadelo. E nesse mesmo DVD, nos depoimentos, eles acabam comentando sobre aquela cena que o Jesse tá com a Lisa, ela pintando um clima, e ele começa a beijar ela, enquanto os dois estão no chão, ele vai passar a língua, e a língua dele vira aquela língua monstruosa, né? E tem uns comentários ou umas teses de um pessoal lá que eu também concordo, é que o Jesse na hora lá, quando ele tá tipo rolando aquela dúvida, né? se ele gosta mesmo de mulher ou de homem, e quando ele tá pegando a Lisa, acho que o subconsciente dele ou algo assim, ele viu que ele não estava curtindo aquilo, e tanto que ele largou a Lisa lá na festa e foi pra casa do amigo dele lá, o Grade lá. E tanto que o Grade não acreditou, até comentou, pô, você larga uma mulher pra lá e vem dormir comigo aqui, né? E o Jesse fala, não, eu tô enlouquecendo, pô, alguma coisa tá querendo sair de dentro de mim. E, tipo, é meio que duplo sentido isso daí, né? Tem tipo essa ligação aí. Tem outra tese que falam que esse momento que o Freddy Krueger tá saindo do corpo do Jesse lá, tem aquela transformação, que por si só essa cena excelente, vale o filme também, significa tipo que a opção sexual dele tá aflorando, né? Saindo de dentro dele, e o Freddy Krueger tá representando isso. E eu acho que realmente tem a ver, né? E tanto que uma curiosidade também é que o ator que interpretou o Jesse depois acabou assumindo que ele é homossexual na vida real mesmo, mas na época das filmagens acho que ninguém sabia, tanto que acho que até alguns envolvidos lá, não me lembro agora se era o diretor do filme, comenta que na época ele nem sabia que o Jesse era gay, por isso que também esse tema e tudo começou a vir à tona tempos depois, com um pouco dessa ligação, né, de o ator ser gay na vida real, mas o personagem fala bastante sobre esse tema e é interessante, criou bastante polêmica.
Bom, já no final do filme lá, a Lisa vai atrás dele, depois lá na usina, e também outros indícios aí que sustentam o que eu tô falando no meu vídeo inteiro, que não passa de pesadelo dentro de outros pesadelos, é que tem os cachorros lá com cara meio humano misturado, e também tem aquele gato e o rato mutante, quando eles estão lá na refinaria e a Lisa consegue teoricamente separar o Jesse do Freddy Krueger, né? Ele consegue sair de dentro do Freddy, e isso daí era dentro do pesadelo, e o final, a ideia é mais ou menos igual a do A Hora do Pesadelo 1, né? Que ele pensa que conseguiu derrotar o Freddy Krueger, pensa que tá tudo bem, aí pega o ônibus e tem mais uma cena clássica dessas franquias que a mão do Freddy Krueger atravessa a barriga de uma amiga deles e o ônibus pega o deserto e vai. E na minha interpretação ele acabou morrendo. Bom, eu gostei bastante desse filme, é bastante confuso. As primeiras vezes que eu assisti, principalmente quando eu era criança e tal, não entendia nada. Eu pensava que realmente o Freddy Krueger tinha conseguido se materializar na vida real, e essa minha ideia me fazia não gostar desse filme, mas hoje em dia eu tenho essa interpretação que tudo, do começo ao fim, não passou de pesadelo dentro de outros pesadelos. Eu dou nota 7,5. 7,5 tá de bom tamanho, ótimo filme, uma boa continuação, e é isso aí. No próximo vídeo eu vou analisar A Hora do Pesadelo 3, que é um dos meus prediletos também. É difícil achar um predileto, né, dessa franquia, mas esse filme aqui é muito legal. E já começaram, a partir dessa parte 3, colocar novos elementos e fazer algumas mudanças na franquia da Hora do Pesadelo. É isso daí, abraço, até mais.